Gravação. Vou botar a tela da gravação. É seguinte. A gente vai falar sobre a lei da velocidade, tá? Ver aqui. Essa aqui aberta. Todo mundo aparecendo. E pronto. Seguinte. A gente vai dar continuidade ao que a gente falou, tá? A gente falou sobre cinética química, explicou cinética química, o cálculo simples de velocidade, tanto de velocidade do consumo dos reagentes, quanto velocidade de formação dos produtos. Agora a gente vai falar da lei da velocidade, tá? Ela basicamente diz o quê? É uma forma de a gente calcular a velocidade diretamente relacionar os produtos, os elementos que dá a velocidade final desse produto, certo? Como é que a gente faz isso? Para isso nós temos uma fórmula bem simplesinha. Nessa fórmula, o que é que eu preciso saber? Eu preciso saber que a velocidade de uma reação é diretamente proporcional ao produto das concentrações molares dos reagentes para cada temperatura elevada a expoente experimental determinado. Tá? Então, basicamente, o que nos interessa na lei da velocidade é saber os valores dos reagentes, porque são eles que determinam a velocidade com que a reação deva acontecer. Então, não vou me preocupar com os produtos, não vou me preocupar com qualquer coisa que tiver depois da setinha. Né? A gente vai trabalhar com os elementos que tem antes da seta. Certo? Pois bem, então como é que a gente vai visualizar essa lei da velocidade? Olha, a primeira coisa é eu saber e eu identificar uma equaçãozinha aqui. Então eu vou montar uma equação simples para a gente entender. Eu tenho aqui ó, uma equação Azinho com Azão mais Bzinho com Bzão. Certo? Isso aqui vai dar Czinho com Czão mais Dzinho com Dzão. Claro, é uma equação simples que a gente está montando aqui. Certo? É uma equação genérica, é uma equação que a gente está apenas tirando os valores básicos delas para a gente poder aprender a fazer os cálculos. Tá? Em cima disso, a gente constrói a nossa fórmula da velocidade. É justamente o que está colocando. A velocidade de uma reação é diretamente proporcional ao produto das concentrações molares dos reagentes. Então, a velocidade da reação ela vai ser o seguinte. Ela vai ter uma constante e essa constante será calculado com o produto das concentrações dos reagentes, certo? Então eu vou ter o produto dos reagentes multiplicado, elevado ao expoente, né, dos seus valores estequiométricos. Bom, na verdade, nem vou colocar esses valores estequiométricos aqui, né? Eu vou colocar valores condições, porque em alguns casos eles são experimentalmente formados. Então, eu vou botar o x aqui, eu vou botar o y, tá? Essa de cá é a nossa equação principal. Então, toda vez que a gente for calcular a lei da velocidade, a gente vai levar em consideração esses valores de cá. E aí, cada coisinha dessa, cada letrinha dessa tem um significado. Então, bora puxar a tabelinha aqui com os significados de cada letrinha. O V, basicamente, vai ser a velocidade da nossa reação. Deixa eu só fazer uma observaçãozinha aqui, porque às vezes o meu áudio está dando umas falhas e eu preciso saber se está gravando. Está gravando o áudio, pronto. Então aqui vai ser a velocidade da reação. Tá? Achei o primeiro elemento. Depois do V, nós temos esse K. E o K nada mais é do que a constante da velocidade. Certo? Temos o colchetezinho com A, lembrando que quando tem colchete a gente fala que é concentração em mols por litro. Então aqui vai ser a concentração molar de A.
E aqui vai ser a concentração molar de B. Tá? E por último temos o X e o Y. E são o quê? São os expoentes determinados experimentalmente. E já explicar como é que constrói esses expoentes. Então, em cima dessa fórmula, a gente precisa ter a clareza de que ela é baseada nessas informações. Tá bom? Pronto. Aí, o que eu preciso também compreender? A lei da velocidade, ela pode ser trabalhada de duas formas. Eu posso conseguir produzir a lei da velocidade através das minhas equações químicas já construídas, mas eu também, dependendo de como seja feita essa equação, eu teria que fazer justamente determinar experimentalmente esses expoentes. Então, ó, a gente pode ter dois tipos de reação. Uma reação nós chamamos de reação elementar. Tá? Então, a gente pode ter dois tipos de reações. A primeira é que ela é uma reação elementar. Quando ela é uma reação elementar, o que é que eu preciso ficar atento? Ela ocorre em apenas uma etapa. Tá? Ela só vai ocorrer em uma única etapa. Vou pegar aqui minhas imagens que eu já tenho para a gente trabalhar. Quando ela acontece em uma única etapa, quer dizer que a minha equação é essa daqui e não vai ter mais nenhum passo para que eu faça a alteração dela. Quando a minha reação é de uma etapa só, ela é uma reação elementar, vai ser esses dados que nós vamos utilizar. Ó. A gente vai utilizar os dados justamente que estão nos dois pontos. Por quê? Porque a velocidade da minha reação vai ser justamente a velocidade dessa reação, que é a reação elementar. Certo? Então, isso é um fato que a gente precisa ter clareza na construção. E aí, nessa equação química, o X vai ser o 2 e o Y... Vou arrumar a biblioteca direitinho aqui. Nessa equação química, o X vai ser o 2, né? Esse 2 aqui. E o Y vai ser um 1. Certo? Então, o expoente vai ser basicamente os seus coeficientes estequiométricos. Tá? Com isso de cá, a gente consegue montar a nossa velocidade da equação. Velocidade é igual a constante elevado à concentração de A elevado a 2 vezes a concentração de B elevado a 1. Tá? Então, quando a gente tem nossa produção, fica fácil. Então, a velocidade aqui vai ser K vezes a concentração. No A, eu tenho CO elevado a 2 vezes a concentração de B, que é o A2 elevado a 1. Beleza, não tem dificuldade. Montamos a nossa equação. Tá? A equação da velocidade, da lei da velocidade, de uma única etapa, é justamente isso de cá. É justamente isso de cá. Você pega os valores estequiométricos como expoente e vai ver as concentrações dos elementos que fazem parte dela. Simples, fácil, beleza. Só que é o seguinte, às vezes nós temos uma reação não elementar, tá? E é essa que a gente precisa aprender direitinho. O que é uma reação não elementar? Uma reação não elementar é uma reação que possui mais de uma etapa. Uma reação elementar acontece em mais de uma etapa. Como assim? Observe essa reação que eu vou produzir aqui. Ó. Produzir uma reação não elementar. Um H2. Na verdade, deixa eu botar, vou botar a reação completa e vou botar as etapas dela. Então, temos aqui, ó.
2H2 mais 2NO, tá? Vai ser igual a 1N2 mais H2O. Eu tenho essa equaçãozinha aqui, eu vou até balancear ela direitinho. Essa equação é justamente uma equação não elementar, tá? Por que ela não é uma equação não elementar? Porque essa equação que vocês estão vendo, nós chamamos ela de equação global. É uma equação que ela omite algumas informações. E ela acontece em duas etapas, tá? Como ela acontece em duas etapas, não tem como eu, através dessa informação que eu estou vendo aqui, fazer a lei da velocidade. Eu preciso o quê? Eu preciso destrinchar ela, descobrir qual é a equação lenta e qual é a equação rápida. O funil de velocidade de uma reação química vai ser sempre a equação que tiver a velocidade mais lenta de formação. Quando a gente destrincha, eu percebo que ela tem duas etapas, tá? Então, na etapa 1, como é que ela vai ser construída? Vai ser construída assim, ó. H2 mais 2NO vai formar 1N2O mais H2O. Então, essa aqui, ó, é a equação que a gente chama da primeira etapa. Aqui, ó. Etapa 1. Certo? Depois que acontece essa reação, a gente tem uma outra reação que ela vai dar prosseguimento. Qual é ela? Eu tenho aqui, ó, um N2O mais duas moléculas de água vai formar um N2 mais duas moléculas de H2O. Certo? Observa que é aqui que encontramos a nossa reação. Deixa eu só ver se está tudo certo aqui na representação. Bom, aqui é a representação dela. Bom, tá aqui a representação dela, representação básica. Tá? Quando eu tenho essas duas etapas aqui, eu tinha que olhar se está tudo balanceado direitinho, né? Mas não vou olhar não. Quando eu tenho essas duas etapas aqui, o que acontece? A quebra de desenvolvimento dessas duas etapas, ela vai ser separada em duas, na etapa 1 e etapa 2. A velocidade dessas duas etapas é que serão responsáveis pela velocidade da reação química. Só que a gente vai levar em consideração sempre a parte mais lenta, a etapa mais lenta, porque é ela que vai determinar o ritmo. Não adianta termos uma etapa extremamente rápida se ela não acontece enquanto a primeira etapa não acontecer. Então, por isso que a gente determina. Nesse caso de cá, a etapa lenta é essa daqui, ó. Essa aqui é a etapa lenta e essa aqui é a etapa rápida. Quando a gente tem uma etapa lenta e uma etapa rápida, aí a gente leva em consideração justamente a velocidade da etapa rápida, tá? Para fazer essa equação. 4, 2, 2. Certo? Bom, observe que a nossa equação global, basicamente, esse é um padrão de equação global, tá, gente? Ele pega sempre aqui, ó, produtos dos reagentes, os reagentes da primeira etapa e os produtos da última etapa. Tá? É um processo padrão de construção, tá? Eu não vou me especificar aqui em redução dela, não. Só quando a gente for trabalhar isso, a gente vê com cuidado essa parte. Certo? E aí é o seguinte, como eu sei qual a minha etapa lenta e qual a minha etapa rápida, e eu sei que a minha velocidade ela depende exclusivamente da etapa lenta, eu vou fazer a minha equação de velocidade baseada justamente nessa etapa lenta. Certo? Então, basicamente, a minha velocidade dessa reação vai ser o quê? Vai ser a concentração vezes, na constante vezes a concentração do H2 elevado a 1 vezes a concentração do NO elevado a 2. Tá? A gente vai levar em consideração esse processo aqui, esse momento da etapa.
Bom, aí vocês vão ver. Olha os valores que eu tenho na minha equação global. Olha os valores que eu tenho na minha equação global. Se você ver, os expoentes que estão colocados aqui, no caso do hidrogênio, ele é diferente. Por quê? Porque essa aqui é uma equação que foi generalizada, colocando a reação dos reagentes da primeira etapa com os produtos da equação rápida. Tá? Teve uma mistura de informações. Como teve essa mistura de informações, a gente não consegue, através da equação global, levantar a velocidade de uma reação química. A gente tem que descobrir quais são as etapas dessa reação e qual é a etapa mais lenta, porque vai ser a etapa lenta que vai determinar a velocidade de uma reação química. Tá bom? Pronto. Agora é o seguinte, quando a gente faz o estudo dessa lei da velocidade, a gente precisa ter uma informação muito coerente com a gente. É o seguinte, muitos desses valores de x e de y, dos expoentes, eles só conseguem ser determinados experimentalmente. E é esse momento que a gente precisa ter atenção para fazer. Então, a gente está aqui conhecendo as etapas lentas e as etapas rápidas de uma equação. Só que a gente precisa compreender como é que a gente calcula essas etapas. Eu vou abrir o WhatsApp para poder postar para vocês o link do material, tá? Certo? A gente precisa ter atenção nesse ponto. Pegando. Aí é o seguinte, o que a gente vai ter que ver? A maioria das vezes que a gente vai calcular a velocidade de uma reação, ela vai estar vinculada a, como eu posso dizer, ela vai estar vinculada à análise de tabelas experimentais, tá? Vou pegar aqui, grupo... Segundo no A, segundo terceiro A e B. Rapaz, para tá tudo travando aqui hoje, viu? Tá sofrido hoje. Tá sofrido as paradas aqui, viu? Tudo travando, que é uma beleza. Que viagem é essa, rapaz? Essa travação toda aqui. Como tá tudo travando, depois eu mando o print lá no grupo de vocês. Então é o seguinte. A gente vai sempre fazer uma lei da velocidade através da organização da análise de tabelas para calcular essa lei, tá? Então eu vou trazer para vocês aqui, eu vou copiar uma questão literalmente que eu tenho aqui, e aí a gente vai resolver essa questão para vocês perceberem como é que se faz isso, tá? Essa questão tá lá naqueles slides que eu apresentei para vocês no sábado, fazendo parte da aula. Então observa aqui, ó. Eu vou ter essa tabelinha e é nessa tabelinha que eu vou começar a observar as informações que me interessam, tá? Então bora lá, ó. Eu tenho uma equação. A cinética química da reação hipotética 2A mais 3B é igual a 1D mais 2C. Foi estudada obtendo-se a seguinte tabela. A lei da velocidade para a reação hipotética fornecida pela equação é... Bom, se eu fosse olhar essa equaçãozinha aqui e fazer a lei da velocidade apenas baseado nela, eu só pegaria essas informações e faria uma parada assim, ó. Velocidade é igual a K vezes concentração de A elevado a 2 vezes concentração de B elevado a 3. Só que essa informação ela é errada. Por que ela é errada? Porque simplesmente ele não está me dizendo se essa é uma equação, é uma etapa da equação. Ela não está me dizendo se é uma equação elementar ou se é uma equação não elementar. Se ela não é uma equação não elementar, ela não está me dizendo se essa é uma etapa lenta ou se é uma etapa rápida. Ou seja, ele não está me dando nenhuma informação que eu possa aproveitar para produzir. Por conta disso, fazer uma equação desse jeito aqui, ela é errada. Em compensação, ele está me dizendo que fez o estudo, tá, dessas reações químicas e percebeu
que ele obteve essas velocidades aqui, ó, essas relações. Ele obteve relações da concentração, onde ele foi variando as concentrações, e de acordo com a variação da concentração, ele conseguiu velocidades químicas diferentes. Então, observa o passo a passo. Eu saí daqui, ó, na primeira linha para a segunda linha. Tá? Bora fazer uma análise rápida delas. Da primeira linha para a segunda linha. No A, eu dobrei a velocidade da concentração de a concentração de B permaneceu igual, e a velocidade dobrou, saiu de 2 para 4. Da equação 1 para a equação 3, eu tripliquei a velocidade do A, eu não mexi na velocidade de B, e aí ó, a velocidade ela triplicou. Tá? Na equação, sei lá, vou pegar aqui aleatório, tá? Vou pegar da 1. Da equação 1 para a equação 4, eu dupliquei a velocidade de B, da equação 1 para a equação 4, não aconteceu nada em A, e aqui quadruplicou a velocidade de reação, tá? Então, observe que essa tabela ela me traz diversas informações para que eu possa fazer uma análise e compreender como visualizar ela, né? Como trabalhar ela, certo? Pois bem, o que é que eu preciso saber aqui para montar essa atividade? A partir daqui, a gente vai precisar ter um conhecimentozinho de matemática, porque a gente vai fazer equações exponenciais. Não é nada difícil, tá? Mas é bom ter um conhecimento para não ser pego de surpresa nesse ponto. Então, observe o que eu tenho que analisar. Quando eu vou fazer uma análise aqui dessas equações, tanto A quanto B, eu vou precisar pegar um deles, uma concentração deles, em que apenas um variou e o outro permaneceu constante. Isso para efeito de comparação. Por que desse jeito? Porque quando a gente acrescenta algum elemento químico na reação, a gente aumenta a concentração, ela pode influenciar a velocidade da reação. E aí, a forma com que ele influencia a velocidade da reação é o que vai ser possível utilizar no nosso cálculo. Tá? Então, observe o que eu posso fazer aqui. Ó. Eu pego aqui, bora partir do 1. 1, eu tenho a concentração de A de 1, a concentração de B de 1. Certo? E aí eu tenho o seguinte, ó, do 1 para o 2, a concentração de A dobrou. E do 1 para o 2, a concentração de B permaneceu o mesmo. Então, essa parte aqui, eu posso utilizar na minha equação? Eu posso utilizar para fazer. Tá? Por quê? Porque a concentração de A modificou e a concentração de B não mudou. Do 1 para o 3, dá para fazer isso? Dá para fazer, porque do 1 para o 3, ó, a concentração de A triplicou e a concentração de B permaneceu a mesma. Tá? Então, eu posso utilizar tanto do 1, posso utilizar aqui para achar a concentração de A. Eu posso utilizar do 1 para o 2, quanto eu posso utilizar do 1 para o 3. Tá? Eu posso utilizar do 2 para o 3? Deixa eu apagar aqui agora para a gente utilizar os outros. Eu posso fazer a concentração do 2 para o 3 aqui. Ó, do 2 para o 3, a concentração de A modificou, saiu de 2 para 3. E a concentração de B não modificou. Tá? Então a concentração de B continua a mesma. Então eu posso fazer também ó, do 2 para o 3. Certo? E por aí a gente vai fazendo os estudos e vai fazendo as análises. Se eu pegar do 1 para o 4, a concentração do 1 não mudou, e do 1 para o 5 a concentração não mudou. Como a concentração de A não mudou, eu não posso fazer eles, né? Só posso fazer o que a concentração de A muda. Observe o seguinte, que teve várias mudanças. E eu percebo que a mudança mais fácil de visualizar é a mudança do 1 para o 2 aqui. Ó. Então, eu vou fazer o cálculo da seguinte forma. Ó. Eu vou pegar aqui a concentração do A, e eu vou pegar aonde ela vai do 1 para o 2. Por que do 1 para o 2? Porque ele dobrou e quando só dobra fica fácil calcular. Aqui triplicou, já fica um pouco mais difícil o cálculo. Então, bora para o mais fácil. Né? E aqui ó, permaneceu a mesma. Já a velocidade da reação, que isso que é importante a gente analisar, eu estou fazendo do 1 para o 2 e vou ter a velocidade do 1 para o 3. Eu vou ver a velocidade e vou comparar também. Ó. A velocidade saiu do 2 para o 4, a velocidade dobrou. Para fazer esse cálculozinho, eu preciso igualar tanto a concentração com a velocidade e ver qual foi o grau tá, de modificação desses valores. Então, observe o que eu vou fazer aqui. Ó. Eu tenho a concentração do ponto 1, que é 1, e eu tenho a concentração do ponto 2, que é 2. Vai ser igual a velocidade do ponto 1, que é 2, e a velocidade do ponto 1, que é 4. Tá? Achei essa equaçãozinha. Aí eu vou ter que igualar elas. Só que aqui dá para simplificar, então eu vou simplificar. Por 2 dá 1,
por 2 dá 2. Então, o valor da minha equaçãozinha aqui vai ficar o quê? Essa equação vai ficar 1 por 2 igual a 1 por 2. Tá? Acontece que, nesse parte de cá, eu vou ter que descobrir o valor do expoente. E o valor do expoente nada mais é do que um número que, se eu colocar aqui, multiplicar, botar aqui em cima desse número, ele vai dar justamente o valor que está aqui do lado. Como a gente sabe que os valores são iguais, o x, nesse caso, ele só pode ser 1. Tá? Por quê? Porque 1,2 elevado a 1 dá 1,2. Ele não sofreu nenhuma alteração significativa nessa situação. Então, desse jeito, fica fácil a gente fazer esse cálculo. Tá? Pronto, achei a concentração de A. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com B. Cara, eu sempre vou buscar os valores mais fáceis para a gente resolver. Tá? Os valores mais fáceis facilitam a minha vida. Simples. Aqui do B, observa como é que eu posso fazer. Eu vou ter aqui a concentração, ó, e mudou do B, mudou do 1 para o 4 e mudou do 1 para o 5. No A, do 1 para o 4 não mudou, do 1 para o 5 não mudou. Então eu posso fazer com qualquer uma dessas. Claro que eu vou pegar os menores números para trabalhar, porque é muito mais fácil trabalhar com um número pequeno do que com um número grande. Então, em vez de eu pegar de 1 para 3, eu vou pegar de 1 para 2 aqui. Ó. Então, na concentração B, a gente vai pegar o caminho que foi do experimento 1 para o experimento 4, certo? E aí eu vou colocar os valores das suas concentrações que foram mudando. No experimento 1, o valor era 1. No experimento 4, o valor era 2. Bacana. No de cá, no experimento 1, o valor era 2. No experimento 4, o valor era 8. Então aqui botou 2. Botei 4 não, né? 2 e aqui eu boto 8. Pego essa equação e faço também a minha simplificação. Por 2 dá 1, por 2 dá 4. Então na minha equação eu vou ter aqui, ó, 1 sobre 2 igual a 1 sobre 4. E agora eu preciso saber qual o valor 1,2 elevado a qual valor vai dar 1,4. Tá? E aí vocês podem fazer por tentativa. Multiplica por 1, 1,2 elevado a 1 dá 1,2. Não é. Multiplica não, eleva a 2. 1,2 elevado a 2 vai dar... Só para fazer o cálculo para vocês aqui. Ó. 1,2 elevado a 2, como é que é isso aqui? Vai ser 1 elevado a 2 dividido por 2 elevado a 2. Então aqui vai dar 1, aqui vai dar 4. Tá? Então o y nesse caso vai ser 2. Com essas duas informações eu consigo chegar à minha equação global. Tá? Essas duas informações que vão trazer o valor da minha equação global. Como? Eu simplesmente consegui os valores estequiométricos que estão aqui, ó, 1 e 2. E aí a gente vai lá para aquela equação que a gente viu no início. A velocidade vai ser igual a constante k vezes concentração de A elevado a x vezes concentração de B elevado a y. Claro que como a gente não tem os valores estequiométricos da equação completa, a gente vai utilizar essa fração possível delas, certo? Então, com essas informações, eu vou substituir o x e o y. Então, a minha equação global vai ser velocidade é igual a k elevado a o x dá 1 vezes b elevado a 2. Bom, aqui 2/3 ó, é exatamente o que está aqui, está errado. O a foi elevado a 2, o b a 1 está errado. Só tem um a, está errado. Está errado, ó. Bateu aqui minha equação certa, a equação é. Tá? Então, com esse passo a passo, a gente vai descobrindo os valores. É preciso ter atenção para desenvolver isso daqui. Certo? Uma outra coisa que a gente pode fazer agora é achar o valor da constante com essa equação. Como é que eu acho o valor da constante? O valor de k. A galera pode ficar achando que é difícil achar o valor de k. Mas basicamente você pega um desses experimentos e substitui os valores que estão aqui. Porque ó, eu tenho a concentração de A, eu tenho a concentração de B e eu tenho a velocidade. Cara, e eu sempre vou aconselhar vocês a fazerem o mais fácil de todos. Você quer tirar a prova, gente. Tá? O mais fácil de todos. Então, vou pegar aqui, ó. A velocidade, o V vai ser 2.
AK a gente não sabe. Consideração de A é 1 elevado a 1. Consideração de B é... Consideração de B é 1, né? Elevado a 2. Então aqui a gente já sabe que vai dar tudo 1. O K vai ser igual a 2. Então a constante da velocidade dessa reação química é 2. Tá? E aí eu posso botar a constante em qualquer uma dessas posições aqui, tirar um dos elementos e fazer os testes para verificar. Certo? Então aqui é a primeira coisa que a gente já faz. É sempre bom a gente ir identificando e fazendo outros exemplos. Esses valores aqui, pessoal, tanto o valor de x quanto o valor de y, nós chamamos esses dois elementos de ordem da reação. Certo? É a ordem na qual ela define a velocidade da reação. Então eu posso ter de primeira ordem, de segunda ordem, de terceira ordem, de quarta ordem. Ou seja, os valores que tiverem referente a ele vai ser a ordem. O A é de primeira ordem e o B é de segunda ordem. Certo? Isso que a gente vai definir. Dando continuidade, eu estava estranhando esse mouse pequenininho. Bora fazer uma outra equaçãozinha aqui com outros valores. Tá? Agora eu peguei uma tabelinha com 3 elementos químicos. E eu vou seguir a mesma orientação. Cara, eu sempre vou procurar o exercício mais fácil para realizar. Eu não vou catar o mais difícil, vou sempre para o mais fácil. Tá? Então, o mais fácil é sempre aquele que dobra. Dobrou aqui, viu tudo igual? É o que a gente vai utilizar. E aí, eu tenho que fazer o seguinte. Aqui eu tenho 3 elementos. Eu vou ter que pegar um elemento, né, a concentração de um, de A, de B ou de C, que variou, onde eu vou ter que ver a concentração dos outros 2 elementos que não sofreu nenhuma alteração. Certo? Então, por exemplo, aqui, ó, na equação 1, eu tenho A, B e C que está com a mesma concentração, que é meio. Quando eu mudo para cá, para o B, ó, o único que variou foi o B. Então, eu posso utilizar um do 2 para fazer o do B, só que eu quero fazer o do A, vou procurar o do A. Eu vou pegar o do 1, ó, e vou procurar aonde variou. 1 para o 4, ele variou, ó. 1 para o 4 variou de meio para 1. E o B variou, o B ficou meio, meio não variou. Então, posso utilizar. O C, meio, meio não variou, posso utilizar. Vou utilizar essa daqui, cara. Então, para eu achar a constante, né? Para eu achar o valor de A, como é que a gente vai fazer? Fico aqui, ó. 0,5 dividido por 1, certo? Vai ser igual a velocidade, né? Que é essa de cá. 0,015 dividido por 0,030. Aqui, galera, a gente pode ficar sempre simplificando. Sempre simplificando. Cara, de meio para 1, eu tenho um meio aqui e aqui eu tenho 2 vezes meio. Então eu posso fazer essa simplificação porque isso aqui deixa mais fácil o meu trabalho. 1 por 2. Aqui eu tenho 0,015 e aqui eu tenho 2 vezes 0,015. Então eu posso botar também aqui, ó, 1 por 2. Tá? E a gente já sabe, quando tem um valor que é igual, assim, o valor de x vai ser 1, né? A gente fez o anterior. Então, concentração de A, a gente acabou de fazer, simplificando a minha equação. A de B. A de B, vou fazer o mesmo processo. Vou catar um onde o B variou e um onde nem o C e nem o A variou. Então, observa aqui, ó. Eu tenho essa de cá variou. O A não variou e o C não variou. Ok. Curiosamente, a velocidade não variou também, ó. Certo? Se a velocidade não variou, a gente pode utilizar essa equaçãozinha para fazer. Então, vou pegar aqui, ó. Pegar a concentração de B. 0,5 por 1 vai ser igual a 0,015 por 0,015. Gente, vocês podem pegar esses valores aqui e literalmente ir simplificando, cara. 0,015 dividido por 0,015 dá 1. Então aqui, 0,5 por 1 vai ser igual a 1 por 1. Certo? Esse 0,5 por 1, ele também pode ser simplificado. Tá? Eu nem simplifiquei aqui, mas eu vou fazer agora. Aqui é um meio, só tem um meio uma vez. E o de baixo eu tenho meio 2 vezes. Então pode ficar 1 por 2. E aí aqui eu vou levar um valor y. Né? E que valor y eu tenho que colocar aqui para que 1 sobre 2 dê 1 sobre 1. Bom, para quem não tem lembrança, quando você leva qualquer número a zero,
o seu resultado é 1. Então, se tiver lá um número 430 elevado a 0, isso daqui é 1. Então, se eu tiver 1 sobre 2 elevado a 0, isso aqui é 1 sobre 1 também. Tá? Então, nesse caso, o meu valor de y vai ser 0. Ou seja, acabei de conseguir a minha concentração, o meu valor relacionado a B. Tá. Agora, eu vou fazer o cálculo do C. E aí eu vou pegar a mesma ideia. Eu tenho que ver um valor onde o C variou, tá? E aonde nem o A nem o B tenha variado. Esse vai ser o mais difícil? Deixa eu ver aqui. Bora catando, gente. Tem que achar um aqui. Aqui, ó. Do 2 para o 3. O C, ó, saiu de meio para 1. O B ficou de 1 para 1, não variou. E o A ficou de meio para meio, não variou. Então, esse de cá. E a velocidade, ó, ela saiu de 0,015 para 0,060. Então, na minha equaçãozinha, 0,5 sobre 1 vai ser igual a 0,015 sobre 0,060. Então, aqui eu tenho meio uma vez, aqui eu tenho meio duas vezes. Pronto. Aqui eu tenho 0,015 uma vez, aqui eu tenho 0,015 vezes 4. Então, a minha equaçãozinha ficaria disso daqui. Eu vou pegar esse 1 sobre 2 e levar ao número z, tá? Para descobrir qual é o valor de K. Aqui eu já sei que o z vai ser igual a 2. Como z é igual a 2, já sei a constante de C. Então, qual é a ordem da reação em relação às equações A, B e C? Cara, na equação A ordem vai ser 1. Na B, a ordem é 0. E na concentração C, a ordem é 2. Achei esses três valores que determinam essas ordens. Pronto. Tá? Agora, o que é que eu tenho que fazer? Ele pede para eu achar, determine o valor da constante K. Para eu determinar o valor da constante K, eu vou ter que montar a minha equaçãozinha. E a minha equação, ela vai seguir todo aquele padrão. Velocidade é igual a constante, vezes a concentração de A elevado a x, vezes a concentração de B elevado a y, vezes a concentração de C elevado a z. Tá? E simplesmente eu vou pegar qualquer linha dessas de K para fazer o cálculo. Como eu tenho uma linha aqui ó, que tem 1, 1 e 1, essa linha com certeza vai ser a mais fácil, eu vou utilizá-la. Então, bora lá. Utilizando essa linha aqui para calcular. A velocidade, já tenho aqui, ó, é 0,120 é igual a K vezes a concentração de A é 1 elevado a 1 vezes a concentração de B é 1 elevado a 0 vezes a concentração de C, que é 1 elevado a 2. Cara, como eu tenho 1 elevado a 0, isso daqui eu posso simplesmente anular, porque vai dar 1. Automaticamente. Posso anular porque está elevado a 0. Não precisava nem escrever. Certo? Nessa equação. Agora, o cálculo ficou 0,120 é igual a K vezes 1 vezes 1. Então, o nosso K deu 0,120. O valor da nossa constante. Certo? É dessa forma que a gente vai e faz esses cálculos de velocidade das reações. Tá, gente? Temos aqui dois exemplos. Estamos com a aula gravada. Agora eu vou pegar aqui, separar uma listinha de atividades para vocês, referentes a isso. Lista de exercícios. Cadê? Lei da velocidade. Então a gente vai ter uma listinha de exercícios para fazer cálculos relacionados a essa equação. Tá? São exercícios simples, não tem, acho que tem um que é difícil, o restante é tudo de boa. E eu quero que vocês vão fazendo essa atividade para a gente poder completar. Segundo ano, A/B. Lembrando, pessoal, que semana que vem é a nossa avaliação e se organize para fazer. A nossa avaliação, ela vai, preste atenção, a nossa avaliação ela vai ter termoquímica completo, mais a teoria, a teoria de cinética química. O cálculo da velocidade eu não vou cobrar na nossa avaliação. Eu estou apresentando para vocês a aula hoje, mas eu não vou cobrar o cálculo da avaliação, o lei da velocidade.
Tá bom? Então tenham isso conscientes aí. Deixa eu salvar aqui. Então tô copiando. Tô mandando agora no WhatsApp de vocês. Eu consegui mandar, né? Que o WhatsApp aqui tá meio bugadão. E vou mandar. E vou mandar aqui no chat do Meet. Pronto. Então, a partir de agora, vocês deverão fazer essa listinha de exercícios para complementar o horário assíncrono, tá bom?